A Bíblia conta muitas histórias, mas uma das mais tristes e emocionantes é a de Tamar e Absalão. Essa história aconteceu depois que o rei Davi pecou contra Deus, cometendo adultério com Batseba e mandando matar o marido dela. Deus ficou muito bravo com Davi e mandou o profeta Natã dizer a ele: "Por isso a violência nunca vai sair da sua família, pois você me desprezou e pegou a esposa de Urias, o heteu, para ser sua esposa." Segundo Samuel, capítulo 12, versículo 10. Essa profecia terrível trouxe muitos problemas para os descendentes de Davi, causando brigas, traições, incesto e até morte. Parecia que a autoridade e a bênção que Deus tinha dado a Davi tinham sido ofuscadas pelas consequências dos seus pecados. A história mostra como as atitudes ruins podem crescer e fazer muito mal quando não são corrigidas. Um dos personagens dessa tragédia foi Aminon, um filho de Davi. Ele se apaixonou por Tamar, que era sua meia-irmã e irmã de sangue de Absalão. O amor de Aminon por Tamar era tão forte que ele ficou doente e obcecado por ela. Foi aí que Jonadab, um primo de Aminon, teve uma ideia perversa para ajudar Aminon a realizar seu desejo. Ele se aproximou de Aminon e perguntou por que ele estava tão abatido. Quando Aminon contou que amava Tamar, a irmã do seu irmão Absalão, Jonadab sugeriu um plano enganoso. Ele mandou Aminon fingir que estava doente e pedir ao rei Davi que mandasse Tamar fazer comida para ele. Era um pedido inocente, mas escondia uma intenção maligna. Assim, tudo foi preparado e a escuridão caiu sobre eles, enquanto os fios de um destino trágico se entrelaçavam. E assim a história continua, mostrando como a luxúria, a manipulação e a traição abriram caminho para uma série de eventos que mudaram para sempre o rumo da história. Mas Deus também tinha avisado Davi que as consequências seriam desastrosas para a família de Davi. Davi tinha cometido adultério e assassinato. Suas muitas esposas tinham gerado muitos filhos e filhas, que eram meio-irmãos e meio-irmãs entre si. A prática de Davi de ter várias esposas estava prestes a se voltar contra ele. O filho de Davi, Aminon, desenvolveu sentimentos românticos por sua meia-irmã Tamar, que também era irmã completa de Absalão. O primo de Aminon, Jonadab, se ofereceu para ajudá-lo com seu dilema quando soube disso. Jonadab elaborou um plano astuto que permitiria a Aminon ficar sozinho com Tamar por algum tempo. Ainda pior, ele usaria a ajuda de Davi, que não sabia o que ele estava planejando fazer. Assim, Aminon se deitou e fingiu estar doente. Quando o rei foi visitá-lo, Aminon disse ao rei: "Por favor, mande minha irmã Tamar vir e fazer uns bolinhos na minha frente, para eu comer da mão dela." Então Davi mandou um mensageiro à casa de Tamar, dizendo: "Vá agora à casa do seu irmão Aminon e prepare comida para ele." Tamar foi à casa do seu irmão Aminon, que estava deitado na cama. Ela fez a massa, preparou os bolinhos e os assou. Então ela levou a comida para ele, mas ele não quis comer e disse: "Manda todo mundo sair daqui." E assim foi feito. Aí ele disse a Tamar: "Traz a comida para o meu quarto, que eu quero comer da tua mão." Tamar fez os bolinhos e foi para o quarto do seu irmão Aminon. Mas quando ela chegou perto dele, ele a agarrou e disse: "Deita comigo, minha irmã." Ela disse: "Não, meu irmão, não faça isso comigo, pois é uma coisa horrível em Israel. Não cometa essa loucura. E eu, como ficaria com essa vergonha? E você seria um dos maiores canalhas de Israel. Por favor, fale com o rei, que ele não vai te negar a mim." Mas ele não quis escutar. Ele era mais forte do que ela e a forçou a deitar com ele. Depois disso, ele sentiu um ódio muito grande por ela. O ódio que ele sentiu foi maior do que o amor que tinha sentido antes. Ele disse: "Levanta e vai embora." Ela disse: "Não, isso seria pior do que o que você já fez comigo." Mas ele não ligou. Chamou o seu criado e mandou: "Tira essa mulher daqui e tranca a porta." O criado a expulsou e trancou a porta. Ela estava vestindo uma roupa colorida, pois era o tipo de roupa que as filhas virgens do rei usavam.
Segundo Samuel, capítulo 13, versículos 6 a 14. A armadilha tinha sido armada pela família real. A inocente Tamar foi levada ao quarto do seu meio-irmão, que fingia estar doente. Quando ficaram sozinhos, ela preparou a comida para ele, mas ele a pegou e mostrou o que queria fazer com ela. Tamar pediu que ele não a humilhasse, fazendo um ato tão abominável. Mas ele não deu ouvidos. Se ela aceitasse esse ato, ela ficaria desonrada e ele seria um dos mais infames de Israel. Ela até sugeriu que ele pedisse ao rei que se casasse com ela. Mas ele não se convenceu. Pelo contrário, ele estava decidido a pecar. Então, Aminon a violentou e dormiu com ela. Tamar saiu chorando muito e rasgou a roupa colorida que vestia. Colocou as mãos na cabeça e foi embora gritando. O seu irmão Absalão disse: "Foi Aminon, teu irmão, que fez isso contigo? Fica calma, minha irmã. Ele é teu irmão, não fiques triste por isso." E Tamar ficou na casa do seu irmão como uma mulher abandonada. Segundo Samuel, capítulo 13, versículos 19 e 20. Absalão consolou Tamar, mas na verdade ele já estava planejando se vingar de Aminon. Absalão fingia que não achava o caso tão grave, mas na verdade ele já tinha um plano para matar Aminon. Tamar ficou abandonada na casa do seu irmão Absalão, sem ter culpa de nada. Agora ela seria desprezada para se casar. Sua situação na casa de Absalão mostra que ela não se casou e não teve filhos até morrer. Tanto os inocentes quanto os culpados podem sofrer as consequências da luxúria. Davi ficou muito bravo, mas não castigou Aminon como devia, talvez porque ainda estivesse abalado pelo seu próprio pecado. Ele sabia que tinha errado, mas não teve coragem de agir. Esse é o efeito do pecado sobre nós. Ele tira a nossa liberdade moral e a nossa autoridade para falar e testemunhar. Davi pode ter sido influenciado pelo fato de que Aminon era o seu primeiro filho e o mais provável sucessor no trono. Quando o rei Davi soube de tudo isso, ficou furioso. E Absalão não falava com Aminon, nem bem nem mal, porque odiava Aminon por ter violentado a sua irmã Tamar. Segundo Samuel, capítulo 13, versículos 21 e 22. Podemos nos perguntar se a força moral de Davi tinha sido enfraquecida pelo seu pecado sexual anterior. Essa é uma pergunta razoável de se fazer. Mas a sua falta de ação já era uma declaração por si só. Por outro lado, Absalão ia fazer algo pelo qual desprezava Aminon. Por ter manchado a honra da sua irmã, ele esperou pacientemente pela oportunidade de se vingar. 2 anos depois, Absalão teve a chance de se vingar. Ele estava tosquiando as suas ovelhas em Baal-Hazor, perto da fronteira com Efraim, e convidou todos os filhos do rei para irem lá. Absalão foi ao rei e disse: "O seu servo está tosquiando as suas ovelhas. Que o rei e os seus servos venham comigo." O rei disse: "Não, meu filho, não vamos todos, para não te incomodar." Mesmo com a insistência de Absalão, o rei não quis ir, mas lhe deu a bênção. Então Absalão disse: "Se o rei não vai, que pelo menos Aminon, meu irmão, vá conosco." O rei perguntou: "Por que Aminon iria?" E Absalão insistiu. Então o rei deixou Aminon e os outros filhos do rei irem com Absalão. Segundo Samuel, capítulo 13, versículos 23 a 27. Num sinal combinado antes, Absalão disse aos seus servos: "Quando Aminon estiver bêbado de vinho, e eu mandar vocês matarem Aminon, então matem sem medo. Fui eu quem mandou fazer isso. Sejam corajosos e valentes." Os servos de Absalão fizeram exatamente como ele mandou. Então todos os filhos do rei se levantaram e cada um montou na sua mula e fugiu. Enquanto eles estavam no caminho, chegou a notícia a Davi: Absalão matou todos os filhos do rei e nenhum deles escapou. O rei se levantou, rasgou as suas roupas e se jogou no chão. Todos os seus servos fizeram o mesmo e ficaram ao redor dele. Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, disse: "Meu senhor, não pense que todos os filhos do rei morreram. Só Aminon está morto. Isso foi obra de Absalão, que queria se vingar dele desde o dia em que ele abusou da sua irmã Tamar."
Não é verdade que todos morreram, só Aminon morreu. Agora Absalão fugiu. E o rapaz que estava de vigia olhou e viu muita gente vindo pelo caminho atrás dele, do lado do monte. Jonadab disse ao rei: Veja, os filhos do rei estão chegando. Foi como o seu servo disse. Assim que ele acabou de falar, os filhos do rei chegaram, chorando muito. E o rei e todos os seus servos choraram muito também. Segundo Samuel, capítulo 13, versículos 28 a 36. Enquanto isso, precisamos tomar cuidado com os conselhos que aceitamos, porque quem não tem o Espírito de Deus pode nos dar conselhos ruins, que nos levam para o caminho errado. Já pensou por que somos atraídos por algumas pessoas e ao mesmo tempo evitamos outras? Muitas vezes não sabemos nem dizer uma palavra ou um gesto específico que nos afasta dessas pessoas, mas sabemos que queremos ficar longe delas o máximo possível. A nossa intuição nos diz se devemos ter cuidado ou confiança perto de pessoas diferentes. Às vezes, essa negatividade vem por causa da pressão injusta de pessoas que querem que façamos mais do que podemos. Veja como a liderança de Davi mudou. Primeiro, ele não age mais com iniciativa, mas reage passivamente aos que estão perto dele. Segundo, ele não tem mais alegria, mas está cheio de tristeza, desespero e luto. Terceiro, ele não segue mais as suas convicções, mas se deixa levar por desculpas para as suas falhas. Quarto, ele não resolve mais os problemas, mas se lamenta das suas feridas. Quinto, ele não busca mais os seus objetivos, mas fica paralisado em relação a Absalão. No final, Absalão morre como um líder rebelde, que se desviou do caminho. Ao estudar a sua história em 2 Samuel, capítulo 13 a 18, procure aprender sobre a paixão desviada. Primeiro, paixão sem direção leva à morte. A paixão pode se manifestar de forma saudável ou prejudicial. As pessoas seguem a paixão em vez da verdade, mesmo quando é imprudente. Líderes que seguem a paixão vencem líderes que seguem o protocolo. A paixão egoísta sempre distorce o julgamento de um líder. Paixão descontrolada machuca todos no seu caminho. Líderes se sabotam quando a paixão supera a sabedoria. A má notícia é que Absalão representa um líder que não soube controlar as suas emoções. Quando um líder abraça a paixão antes de aprender a submissão, os problemas são inevitáveis. Isso significa que devemos condenar a paixão? Claro que não. Veja as vantagens da paixão. Primeiro, a paixão é o primeiro passo para o sucesso. Segundo, a paixão aumenta a sua força de vontade. Terceiro, a paixão te transforma. Quarto, a paixão torna o impossível possível. A paixão ajuda no desenvolvimento da liderança, mas a paixão deve vir do coração de um líder sábio, responsável, submisso e generoso. Vamos orar. Pai, obrigado pelas tuas palavras que sempre me dão esperança positiva. Obrigado também por abrir o meu coração para entender como a negatividade de todos os tipos é perigosa. Ajude-me a me afastar das pessoas que querem destruir tudo o que tu construíste na minha vida com negatividade e me cercar de relacionamentos positivos e cheios de esperança. Amém.